Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando sequência aqui no nosso curso, nessa aula a gente vai estudar as propriedades das potências. Então, aqui, o nosso objeto de estudo hoje são as propriedades das potências. Tá bem? Mais uma vez, assim como a aula anterior, como é uma aula que vai trazer informações novas, não difíceis, porém novas, também será considerada uma aula dupla, tá? Ou seja, as aulas dessa semana são só aulas sobre quadrados perfeitos e raízes, e essa que vocês estão vendo agora são das propriedades das potências, tá bem? Então, vamos fazer uma introdução aqui do qual que é a ideia, né, da gente conhecer essas propriedades das potências, né? Por que é vantajoso a gente ter essa ferramenta em mãos, né? Então, veremos que as propriedades das potências nos ajudarão a simplificar certas expressões em que aparecem as potências, né? Então, o nosso ganho aqui vai ser tornar nossas contas mais simples, né? Essa é a ideia do termo simplificar. Então aqui deixa uma pergunta se vocês se lembram da simplificação de frações, né? Lembra quando a gente tinha uma fração, vou colocar aqui, por exemplo, 4 sobre 10. Né? O que era simplificar uma fração? Era reduzi-la a termos menores, né? Por exemplo, se eu tenho algo na razão aí de 4 para 10, é a mesma coisa se eu dividir os dois membros aqui dessa fração, numerador e denominador, por 2, o resultado vai ser 2 quintos. Então, o que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenho uma pizza aqui. Se eu divido essa pizza em 4 pedaços e te dou, em 10 pedaços e te dou 4 deles, você comeria a mesma quantidade de pizza que se eu dividisse essa pizza inteira em 5 pedaços e te desse 2 deles. Né? Então, assim, o resultado é o mesmo. Né? É uma conta que o resultado é o mesmo. Tá bem? Então, só para lembrar disso aqui, quando a gente puder dividir uma fração, né, os termos de uma fração pelo mesmo valor, a gente vai ter uma fração que tem valor igual, porém ela está na forma simplificada. Tá? Então, alguns já viram isso, né? Acho que todos já viram isso, então agora só lembrando um pouquinho. E a gente vai usar essa ideia também no decorrer da aula, tá? Mas agora foi só um parênteses, né? Só queria mostrar que é a mesma coisa que esse termo simplificar, a gente já conhecia ele de situações passadas, né? Vocês viram isso no estudo de fração. E a gente vai usar essa ideia também aqui com as potências. Então, eu não queria nessa aula já chegar contando para vocês quais são as propriedades das potências. Queria que vocês construir com vocês para a gente internalizar isso melhor, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro caso. Eu tenho aqui 5 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Ou seja, é uma multiplicação que tem potências de mesma base. Aqui nesse caso, as duas bases são iguais a 5. Eu estou multiplicando essas potências. Né? Então, tá bom. Vou traduzir isso numa multiplicação. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vezes aqui, 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. Agora, se a gente observar bem, isso está me dando uma multiplicação. Né? Eu tenho aqui multiplicação de fatores iguais. Eu tenho 5 fatores iguais a 5. Eu tenho 5 fatores 5 aqui, né? Então, eu posso expressar isso como uma potência, que é 5 elevado a 5. Esse 5 aqui debaixo da base representa o fator que se repete.
E esse 5 aqui do expoente representa a quantidade de vezes que a base se repete, né? Então, eu posso representar isso como uma potência. 5 vezes 5, 5 elevado a 5. Né? Vamos para outro exemplo aqui abaixo. Que eu tenho 7 elevado a 5, né? 7 a quinta vezes 7. Quando eu tenho aqui um número, né, e não tenho nenhum expoente, está implícito que esse expoente é igual a 1. Tá? Então, novamente, tem uma multiplicação de potências de mesma base. Essas duas potências aqui que eu estou multiplicando estão na base 7. Então, vai ser 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que representa essa potência aqui, vezes, aqui esse vezes até que eu fiz mais gordinho aqui, 7. Tá? Ou seja, eu tenho uma, aqui cai novamente, olhando para esse termo aqui, eu tenho uma multiplicação com 6 fatores iguais a 7. Então aqui eu tenho 6 fatores 7, vou colocar assim, tá? 6 fatores 7. Eu posso representar isso como uma potência. Potência não é uma multiplicação de fatores iguais. Então aqui o fator que se repete é o 7, e a quantidade de vezes que ele se repete é 6. Agora, olha que legal, gente. Sempre que eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, para simplificar tudo isso em uma potência só, basta que eu mantenha a base e adicione os expoentes que aparecem na multiplicação. Vocês veem que isso já dá esse expoente 5 aqui, por exemplo. Né? Aqui, no caso seguinte, aqui embaixo eu tenho 7 a quinta vezes 7. Isso eu posso obter... Opa, vamos lá, não vai acabar não. Isso eu posso obter como sendo 7 elevado a 5 mais 1. São os expoentes que aparecem aqui, ó, 5 e 1. Tá? Então, sintetizando essa propriedade aqui, para simplificar o produto de potência de mesma base, basta conservar a base e adicionar os expoentes. Tá bem? Vamos ver que dá para usar, o que a gente pode aprender mais também sobre potências. Aqui, ó. 9 à quarta dividido por 9 ao quadrado. Vou representar essa divisão como uma fração. Né? Aqui eu tenho, em cima, eu tenho 4 fatores iguais a 9 nessa fração aqui. E embaixo eu tenho 2 fatores 9 que estão se multiplicando. Se eu dividir isso daqui por 9 vezes 9, vai dar quanto? Isso daqui vai ficar 1 embaixo. E se eu dividir aqui por 9 vezes 9, vai cancelar esse termo aqui com esse. Então vai ficar só em cima 9 vezes 9. Resultando aí pra gente em 9 ao quadrado. Né? Analogamente, se eu vier aqui para esse segundo exemplo, eu tenho 7 à sexta dividido por 7 à quarta. Ou seja, eu tenho posso representar isso como uma fração que tem 6 fatores iguais a 7 em cima e 4 fatores iguais a 7 em 4. Eu posso simplificar aqui, ó, esses dois termos por 7 à quarta. Ou seja, pelo denominador. Ó. Esse 7 cancela com esse 7 cancela com esse com esse com esse. Vai me sobrar só 7 ao quadrado. Tá? Pessoal, só um detalhe para lembrar, na simplificação de frações, a gente só pode simplificá-las quando tenho multiplicação
no numerador e no denominador, em cima e embaixo, tá bom? Mas vamos observar aqui o que aconteceu. Ó, aqui eu tenho potências de base 9, potência de base 9, e reduzi a uma potência de base 9. Aqui eu tinha expoente 4, aqui eu tinha expoente 2, reduzi a um expoente 2. Né? Em vez de eu fazer toda essa conta aqui, agora conhecendo a propriedade da potência, vendo o porquê dá para fazer isso, né? Porque a gente tem simplificações, poderia ter feito simplesmente 9 elevado a 4 menos 2. Né? Que vai dar justamente esse expoente 2 aqui. Que eu estou descontando aqui desses 4 fatores 9 que eu tinha antes, eu descontei 2 aqui de baixo. Mesma ideia aqui no exemplo que aparece mais abaixo. Eu tinha 6 fatores 7 aqui em cima, só que embaixo eu tinha 4. Eu cancelei 4 dos de cima com os de baixo, sobrou só 2. Então, se eu fizesse aqui, ó, 7 elevado a 6 menos 4, já me resulta direto o 7 elevado a 2. Então, para sintetizar essa propriedade que a gente viu agora, quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base, né, a gente basta fazer isso daqui. A gente conserva a base e subtrai. Opa, faltou letra aqui, né? Subtrai os expoentes. Então, para simplificar o quociente de potência de mesma base, basta conservar a base e subtrair os expoentes. Né? Vê como é vantajoso? É mais simples. E aí, por último, aparece uma outra propriedade aqui com vocês, que eu vou trabalhar com vocês. Aqui, se a gente observar, a gente tem uma potência de uma potência. Né? Eu estou levando ao quadrado a potência 5 à quarta. Então, esse é o caso que a gente fala potência de potência. Então, eu já acabei dando a resposta, mas a pergunta aqui, para motivar a gente a começar a pensar, seria o seguinte. O que está levando ao quadrado? É o 5 à quarta. Então, o que é 5 à quarta elevado ao quadrado? É 5 à quarta vezes 5 à quarta. Aí a gente cai lá no primeiro caso, na primeira propriedade que a gente viu. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, a gente mantém a base e soma os expoentes. Ou seja, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 4 vezes 2, que é igual a 5 elevado a 8. Então, quando eu tenho uma potência de potência, basta que eu multiplique os expoentes. Tá bem? Então, aqui, para simplificar potência de potência, basta conservar a base e multiplicar os expoentes. Certo? Bom, eu não anotei aqui, mas vale a pena fazer um comentário para o seguinte caso. Pode aparecer duas coisas escritas para vocês aí. Pode aparecer 5 a 4, tudo isso elevado a 2, ou 5 a 4 elevado a 2. Esse primeiro caso, a gente já viu quanto é que dá. Isso daqui dá 5 à oitava. Por quê? Porque o que está elevado ao quadrado é o 5 à quarta. E 5 à quarta vezes 5 à quarta. Eu tenho 8 fatores iguais a 5, então vai dar 5 à oitava. Agora, esse caso aqui, ó, 5 elevado a 4 elevado a 2. O que está elevado a 2, nesse caso, não é mais o 5 à quarta, e sim o 4. Então, isso daqui é a mesma coisa que 5 elevado a 16. Tá? Ou seja, tem que sempre tomar cuidado com
com qual potência a gente está trabalhando. Esses parênteses aqui fazem toda a diferença na conta, tá bom? Eles indicam que está sendo elevado a potência de fora, tá? Então, isso daqui, 5⁴ elevado a 2, é diferente, não significa a mesma coisa que 5⁴ elevado a 2, tá bom? Senhores, para essa aula é isso. Vocês têm aí indicação já de estudo para fazerem aí ao longo da semana. Reforço, esse conteúdo deve ser estudado em 2 dias. Senhores, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Voltem quantas vezes for necessária, tá? Para rever aí as aulas, tal, tirar eventuais dúvidas. E para encerrar aqui, vou marcar o nosso tradicional check. Pessoal, bons estudos e boa semana.